Fala galera! Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre o primeiro nível de aprendizado, o nível básico, o que a gente poderia chamar de faixa branca do vestibular. Aquele cara que ainda não tem bases sólidas dos principais conteúdos cobrados no Enem e nos demais vestibulares. Como é que eu faço para identificar esse aluno? Ele é tipicamente o cara que mais erra do que acerta. Ele ainda faz médias bem baixas no Enem, ele não consegue muitas vezes completar uma lista de exercício e uma outra característica que é bem comum, ele pega uma folhinha de exercícios para fazer, por exemplo, de matemática, e ele delimita lá no planejamento de estudos dele 2 horas para fazer 60 exercícios. E passadas as 2 horas, ele muitas vezes não conseguiu fazer nem 10. E aí bate o desespero. Começa aquela autodeterminação de eu sou burro, eu sou incapaz, eu nunca vou conseguir, medicina não é pra mim, etc e tal. Quando, na verdade, ele só se encontra no nível básico. Uma outra analogia que eu gosto muito de fazer nesse primeiro nível de aprendizado é com um automóvel. Quando o carro está na primeira marcha, que a gente escuta o motor fazer um barulhão, o motor tá gritando e o carro praticamente não está saindo do lugar, esse é o entrave que o aluno de nível básico sente quando ele começa a estudar para valer, quando ele começa a se dedicar para valer. Existe uma desproporção entre o esforço empregado no estudo e o retorno desse esforço na forma de resultado. Ou seja, ele gasta muito tempo estudando, ele se cansa, ele se dedica exaustivamente. E quando ele vai obter o resultado de uma prova que ele presta ou de um simulado, esse resultado fica bem abaixo do que o merecimento compatível com esse esforço. E isso é absolutamente normal. Não existe a possibilidade na construção do aprendizado, é isso mesmo, é uma construção. Desde a base até o topo, até o telhado da casa, você vai trabalhando, aprendendo, tijolinho por tijolinho. Não tem mágica, não tem pílula mágica. Nesse processo de construção, você vai precisar aplicar estratégias corretas, ferramentas corretas para fazer o que precisa ser feito e avançar para o próximo nível, que é o nível intermediário. Bom, a primeira dica que eu tenho para te dar em termos de materiais de estudos para um aluno que se encontra no nível básico é que ele dê preferência por livros, principalmente nas matérias que exigem um aprofundamento maior, uma formação de base maior. Por que o livro, ao invés muitas vezes da apostila? Porque dependendo da teoria contida na apostila, ela pode já ser muito resumida ou provavelmente já muito simplificada em tópicos. E daí, se você não tem uma base boa, essa teoria vai ser insuficiente para que você consiga depois passar para a fase dos exercícios. O livro, ele tem um texto mais elaborado, mais denso, que vai construindo em passo a passo todo aquele conhecimento. Então, provavelmente, se você é de nível básico, o livro vai conseguir ser um material de apoio mais interessante do que uma apostila, um resumo, um mapa mental, algo que já venha muito resumido, algo que já venha muito menos detalhado. Uma segunda dica para você que é de nível básico é a importância de assistir a aulas. Como você ainda está em processo de formação de base, boas aulas, aulas que construam essa base junto com você, elas vão te auxiliar bastante na hora de juntar palavras-chave, elementos fundamentais que vão permitir que você depois no seu estudo ativo, sozinho, com seus materiais fora da sala de aula, consiga complementar de uma forma mais coerente
aqueles elementos de formação de base. Não adianta para você assistir direto uma aula super aprofundada. Vou pegar um exemplo em biologia. A gente está falando do assunto de biotecnologia, engenharia genética, que é um assunto que vai chegar em algum momento em níveis mais aprofundados. Se você não tem base desse tema e você já entra na aula entrando em contato com técnica de PCR, o que é um primer, o que é uma ataque polimerase, não vai fluir, você vai ficar completamente perdido. Então, você, antes de assistir uma aula de biotecnologia num nível mais aprofundado, primeiro você tem que ter formado uma boa base de genética molecular. A mesma coisa em física. Você quer aprender eletromagnetismo, mas você ainda não tem nenhuma noção de conteúdos mais básicos da física que são fundamentais para você entender aquilo. Então, é muito importante que você entenda que conhecimento, aprendizado, exige um respeito à hierarquia dos conteúdos. Terceira dica importante para você que é do nível básico. Na hora de fazer exercícios, nossa, essa dica é muito importante. Não adianta você que ainda está na marcha número 1 do carro, você que é um faixa branca do vestibular, me inventar de assistir uma aula, por exemplo, de PA e PG e cair para dentro de cara no peito e na raça com uma folhinha com 50 exercícios nível IMITA. Você provavelmente não vai conseguir sair do número 1 e você vai se frustrar. Então, no momento em que você vai aplicar os conhecimentos teóricos, tanto obtidos nas aulas, quanto no estudo teórico que você fez com o teu livro, você precisa fazer exercícios que respeitem o nível de dificuldade proporcional à sua bagagem de conhecimento. Então, é altamente recomendado que você procure primeiro no livro fazer os exercícios resolvidos, aqueles exercícios mais simples, que já vem com toda a resolução dada. Então, primeiro você vai refazer esses exercícios resolvidos, depois você vai para os exercícios propostos, que geralmente são os exercícios resolvidos com alguns dados numéricos ou contextualizados, minimamente diferenciados, para você realmente massacrar, para você solidificar aquele conhecimento que você está muitas vezes pela primeira vez tendo contato. E aí, num terceiro momento, você vai para os exercícios do nível Enem, você vai para os exercícios do nível faculdade que você vai prestar. Com muito cuidado, com muita atenção e se respeitando. Senão, você entra numa zona de estresse, em que você para de evoluir não por algum tipo de incapacidade intelectual, mas porque você não conseguiu encontrar o compasso entre dificuldade e conhecimento. E a quarta dica, revisão. Se você está formando base, se você está aprendendo pela primeira vez um monte de conteúdos novos, você precisa, por exposição, ter muito contato com aquele conteúdo. Então, é importante que dentro do seu planejamento de estudo, você revise o máximo de vezes os novos conteúdos, principalmente aqueles que têm uma recorrência maior no Enem, nos principais vestibulares, aqueles que você apresenta maior dificuldade. É muito importante fazer revisões. Agora, para fechar, eu queria te dar uma dica extra, praticamente uma dica de ouro, onde o aluno de nível básico geralmente começa a entrar num fluxo de derrota. Quando ele começa a avaliar o seu crescimento, o seu desenvolvimento a partir do número de acertos em simulados ou coletâneas que ele refaça, né? Então, ele vai lá, estuda a marcha número 1 do carro, muito esforço e pouco resultado e pouca velocidade. Até porque no nível básico, qualidade de estudo é muito mais importante do que quantidade. Às vezes, você vai demandar um tempo enorme para aprender um conteúdo desse tamaninho.
Mas esse tempo enorme, com qualidade, vai fazer você aprender esse conteúdo desse tamaninho. Se você aprender esse conteúdinho, você aprende o próximo, e o próximo, e o próximo, e você vai empilhando os tijolinhos da maneira que você precisa. Então, não crie parâmetros para avaliar se você está ou não aprendendo a matéria, formando de fato as bases, que é a coisa mais importante para você sair do nível básico, formar as bases. O nome já diz, né? Base básico. Não julgue o seu desenvolvimento a partir do número de acertos no simulado. Muitos alunos em nível básico vão estar se desenvolvendo sim, e mesmo assim ainda vão continuar acertando muito pouco em provas. E tá tudo bem, tá tudo certo com isso, não tem problema nenhum. E o mais importante, gente, um passo por vez. Não existe a possibilidade de você queimar os níveis, as fases do aprendizado. Você não vai conseguir pular do nível básico para o nível avançado. Você vai ter que passar por todos os níveis para conseguir, de fato, se tornar um estudante de alta performance e ser aprovado no vestibular. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Anotem todas as dicas que eu deixei para vocês. E se você, depois de preencher o formulário, descobrir que é um aluno de nível básico, fica tranquilo. Isso é só o primeiro nível, isso é só uma fase. Se você usar todas as ferramentas corretamente a seu favor, logo logo você vai estar no nível 2. Beijo!